Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eric, nós estamos aqui no nosso quinto e último encontro da Escola das Emoções. E hoje nós falaremos a respeito da ira. Pois bem, você conhece alguém que tem essa emoção e que rapidamente, num piscar e abrir de olhos, ela fica explosiva, fica irado, perde totalmente o controle? Você conhece alguém? Ou você é assim? Pois é, hoje nós trataremos da ira, um assunto de grande relevância, de suma importância para nós que servimos a Deus. Mas antes de adentrarmos nesse tema, no bloco que vai tratar desse assunto, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e, claro, a ficar à vontade, a comentar e falar um pouquinho do que você está achando, do que você gostou da Escola das Emoções, o que te chamou a atenção. Vai ser um prazer tanto para mim quanto para toda a nossa equipe saber a sua resposta, a sua visão a respeito da Escola das Emoções. Lembrando que também nós temos o nosso canal de contato, de comunicação, que é via o WhatsApp, que está descrito aqui abaixo do nosso vídeo, beleza? Então, vamos tratar da ira? Então, vem comigo. Hoje a Escola das Emoções tratará da ira. Você tem ela? Vamos tratar disso então. Vem comigo. Pois bem, hoje nós trataremos a respeito da ira. E o nosso tema principal está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 31 e 32, que diz assim, acompanhe comigo. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Pois é, gente, a ira ela é um problema. Por que não dizer é uma enfermidade que se começa a apresentar sinais na nossa alma. A ira ela geralmente é provocada por um extremo, por algo que foge do controle ou por algo que sai da nossa total administração. A ira, numa forma bem mais eloquente de ser dita, de uma forma de se definir a ira, nós podemos entender que ela é perigosa às nossas emoções. Ou seja, a ira ela pode provocar em nós um problema e ao nosso redor também provocar problema naqueles que estão ao nosso lado. Muitas das vezes, quando nós ficamos irados, nos permitirmos a ira, nós prejudicamos não só nós, mas nós também prejudicamos o próximo. E quando, na verdade, nós estamos irados, nós temos que tomar muito cuidado, porque dependendo do estágio da ira, nós cometemos um pecado e machucamos também as pessoas que estão ao nosso lado, quando, na verdade, essa não era a nossa intenção. Mas para isso nós precisamos conhecer, saber lidar e de onde vem essa fonte da ira. Onde eu preciso trabalhar? Onde eu preciso desenvolver algo para corromper, para atrapalhar, para impedir esse estágio, essa emoção da ira. Vamos lá? Veja bem, o que é ira? A ira ela é um forte sentimento de descontentamento, hostilidade ou indignação. Ou seja, como resultado de ameaça real ou imaginária, ou injustiça para com nós mesmos ou outras pessoas que são importantes para nós. Então, geralmente, a ira ela pode ser provocada por um sentimento, por um descontentamento de alguma coisa. Já é um dos primeiros motivos. Segundo motivo do que pode ser a ira, por qual razão ela pode ser provocada. A palavra de Deus em Efésios 4, que nós acabamos de ler agora, nos aconselha a deixar esse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento ele é ruim, ele nos impede de frutificar. A ira nos impede de crescer, a ira nos impede de desenvolver, a ira nos impede de assumir responsabilidades e de assumir posições que são importantes para a nossa vida, tanto ministerial, como profissional, quanto familiar. Dependendo do estágio, do sentimento que nós estamos desenvolvendo pela ira, ele atrapalha todos os nossos progressos. Também, Provérbios 22, capítulo 22, versículo 24 e 25, vai dizer que a ira ela é contagiosa. Sabe por quê, queridos? Uma vez quando alguém fica irado, ela tem a capacidade de passar aquela emoção para alguém que está ao seu lado. Quem aqui não conhece um amigo, não conhece algum ente querido da sua família, não conhece um colega de trabalho, ou você mesmo, né? Em algum momento, quando você fica irado,
ao compartilhar a sua insatisfação, a sua indignação que provocou aquela ira, você acaba contaminando também os que estão ao seu redor. E a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, diz que a ira ela é contagiosa e nos adverte para não nos associar com uma pessoa que está irada. Por isso que é muito sério esse assunto e é importante você rebater, é importante você trabalhar contra ela para que você não perca a oportunidade de progredir, de crescer em Cristo. A palavra também de Deus em Efésios, capítulo 4, versículo 26, diz que irai-vos e não pequeis. Ou seja, nós podemos ficar irados, pastor Eric? Sim. Nós podemos ficar descontentes com alguma coisa, nós podemos ficar nervosos com algo que está acontecendo ao nosso redor, mas nós não podemos pecar. Como assim, pastor? O que acontece? Quando nós ficamos irados, começa na nossa alma, começa nas nossas emoções. E uma vez que começa dentro de nós, somos nós que temos a possibilidade de extravasar aquela ira, aquele sentimento que está dentro de nós, ou de reprimi-la, de deixá-la guardada, ou de não dar atenção. Porque eu peco todas as vezes quando eu fico irado e eu faço com que todos ao meu redor sofram com a minha ira, ou então eu faço questão de deixar aberto ali aquele momento que eu estou irado. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos aconselha, ou seja, irai-vos. Você pode irar, você pode ficar insatisfeito, você pode ficar descontente, você pode sentir uma hostilidade, uma indignação com alguma circunstância. É normal. Quantas das vezes você já não ficou indignado com algo que aconteceu no grupo do departamento que você participa, com alguma atitude de algum irmão? Normal. Porém, o apóstolo ele já nos recomenda, irai-vos, mas não pequeis. Então é importante você entender isso. Nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. Ou seja, quando nós ficamos irados, nós não podemos exteriorizar a ira que está dentro de nós. Nós devemos trabalhar de maneira que não extravase essa ira e que outras pessoas sejam alcançadas por ela. Porque aí, nesse momento, eu acabo pecando. Certo? Mas agora, para determinar se sua ira é pecaminosa, nós devemos fazer algumas perguntas. Que tipo de perguntas? Porque o que acontece? A ira de tudo, meus queridos, ela é possível, como acabou de ser falado. Você pode irar? Você pode irar. Você não pode pecar baseado na ira que você está sentindo. Então, dependendo da ira, da razão que você está ficando irado, você tem que fazer essa pergunta. Ou seja, ela é pecaminosa? Mas quais são essas perguntas? Venha comigo. A primeira, a ira que eu estou sentindo é direcionada para uma pessoa? Se ela é direcionada a uma pessoa, provavelmente você está pecando. Você está irado contra essa pessoa e quer provocar nela a resposta da ira que adveio dela. Concorda comigo? Então, é uma das perguntas. Segunda, sem uma causa justificável? Ou seja, o seu nervosismo, a ira, esse sentimento, ela tem uma causa? Ou não? Você simplesmente acordou irado e decidiu permanecer assim. Uma outra pergunta que deve ser feita. Será que a minha ira procura prejudicar outra pessoa? Você ficou irado. E com base nessa ira, você está tentando prejudicar alguém só para dar o troco? É uma pergunta que se deve ser feita. Outra pergunta. Estou agarrado firmemente a ela? Ou seja, passa dias, passa noite, passa meses e você permanece com aquele sentimento, permanece com aquele coração endurecido. Você precisa se perguntar se você está realmente agarrado a essa ira ou não. E uma última pergunta. Tenho desenvolvido um espírito que não perdoa? Porque geralmente quando nós ficamos irados, nós não queremos perdoar. Mas é aí que mora o detalhe. Todas as vezes, quando você tiver esse sentimento, você já tem que orar em seguida e pedir para Deus. Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a me controlar, me ajuda a não pecar pela ira, me ajuda a segurar, a me controlar, me ajuda a ter domínio próprio. Por quê? Porque a ira tenta tirar de nós o nosso domínio. Ela tenta extravasar de maneira que a gente tome atitudes totalmente errôneas. Então a gente precisa fazer essa pergunta. Ou seja, a ira que tem sido desenvolvida na minha vida, ela é um espírito que não quer perdoar? Porque se você está irado e não quer perdoar, você está pecando. Então, você pode pecar? Você pode ficar irado? Claro, você pode ficar irado. Mas você não pode permitir que essa ira seja gerada em pecado. Certo? Agora o que a gente precisa entender? Formas típicas de lidar com a raiva. Vamos lá? Sempre que não lidamos com a nossa hostilidade, estamos propensos a expressá-la de maneira prejudicial. Por exemplo, reprimi-la. Muitas das vezes nós tentamos reprimir a ira. Ou seja, algumas pessoas enterravam sua ira tão profundamente que negam a sua existência.
Uma outra forma, suprimi-la, ou seja, internalizar seu ressentimento sem envenenamento de sua vida. Outra, explodi-la, ou seja, uma explosão proporcional, ou seja, que alivia o emocional, mas prejudica os outros. Você acaba sendo explosivo demais. Desculpá-la. Aqueles que se recusam a assumir a responsabilidade por sua ira vão culpar os outros ou afirmar que é a maneira como Deus os fez. Ou seja, você tenta convencer que você é irado porque Deus te fez assim. Não, querido. Deus te fez, mas não com esse sentimento de ira. Deus te fez para você ser feliz. Deus te fez para você perdoar. Deus te fez para você frutificar. Deus te fez para você amar o próximo. Deus não te fez com o sentimento de ira que ele é constante. Isso daí é algo que o inimigo tenta colocar no teu coração para te convencer de que você é alguém irado. Mas você precisa entender que você é alguém liberto e que você não é cativo da ira. Você é liberto. Agora, consequências da ira. É óbvio que uma vez que ela mora nas razões dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é óbvio que ela vai provocar em nós o quê? Consequências. E uma das consequências é dificulta nosso relacionamento com Deus. Porque se eu estou irado, eu não estou com o espírito pacífico. E Deus não vai conversar comigo, eu não vou conseguir ter um diálogo com Deus irado. Você, quando você está nervoso, seja com seu companheiro, sua companheira, com um amigo, um colega, ou enfim, em alguma circunstância, quando você fica irado, você consegue manter um diálogo coerente com alguém? Não consegue, porque você está agitado. Mesma coisa é Deus. Quando você tira o privilégio, a oportunidade de ser conduzido num diálogo com Deus através do Espírito Santo e você fica irado, Deus ele não vai querer conversar com você. Por quê? Deus ele não vai se permitir conversar com alguém que está irado. Porque você está nervoso, você está propenso a não querer escutar o que Deus tem para falar para você. Então nós precisamos entender que a ira ela prejudica o nosso relacionamento com Deus. Outra consequência, ela quebra a nossa conexão com os outros. Quando nós ficamos irados, nós quebramos alianças. Quando nós ficamos irados, nós cortamos o nosso relacionamento e muitas vezes nós desenvolvemos no ambiente que estamos um ambiente totalmente não saudável. Ou seja, um ambiente prejudicial não só para nós que estamos irados, quanto para a pessoa que está ao nosso lado. Uma terceira consequência, cria um espírito crítico, ou seja, a negatividade torna-se uma parte da nossa vida e nos rouba a paz. Quem fica irado, ela se torna uma pessoa crítica e ela não consegue ver bênção em nada da vida. Tudo para ela é motivo de crítica, tudo para ele é razão de colocar defeito, ele não consegue viver em paz. Por quê? Porque a ira que está dentro dele ou dentro dela parece ser maior e com isso faz com que ele sinta-se o quê? Totalmente isolado, totalmente solitário, totalmente diferente, ou seja, indiferente dos demais. Então, cria um espírito crítico. Uma quarta consequência, faz-nos sentir isolados. Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Ou seja, você se torna tão crítico pela ira que você tem, que você acaba ficando isolado. Isso é um problema muito sério. Uma outra consequência, deixa-nos com uma sensação de vazio. A pessoa, quando ela fica irada, ela se permite ficar irada, ela se sente vazio. Por quê? Parece que ela precisa ser completa sempre por alguma coisa, mas ela nunca está satisfeita. Ou seja, ela tem esse sentimento de vazio. Outra consequência, bloqueia o nosso foco. A ira distrai a nossa mente. Quando eu e você nos permitimos ficar irado por alguma circunstância, na verdade, quem está sendo prejudicado sou eu, é você. Porque você fica o dia todo ruminando, o dia todo ali, trabalhando na sua mente a razão daquilo que provocou sua ira. Então, nós precisamos entender, nós que temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, quando nós enfrentamos algo que traz ao nosso coração uma ira, nós temos que parar, respirar, nós temos que pegar o fôlego e entender. Não, isso é um momento. Isso não é pela eternidade, isso é passageiro. Ou seja, eu não vou perder a minha bênção que está logo ali na frente por causa de um momento ruim ou uma fase imprópria da minha vida que está me causando a ira. Certo? Uma outra consequência e última, cria problemas físicos. Ou seja, o nosso corpo não foi projetado para funcionar com hostilidade contínua e amargura. Gente, geralmente quando a gente conhece alguém que tem muita amargura, alguém que é muito hostil, alguém que tem vários bloqueios, você percebe de longe que essa pessoa ela possui algumas consequências que já está prejudicando o seu corpo físico. Ou seja, o nosso corpo ele não foi projetado para ficar sendo sobrecarregado de ira, para ficar sendo sobrecarregado de síndrome de rejeição, ficar sobrecarregado do síndrome do medo, como os outros temas que foram abordados aqui na Escola das Emoções.
O nosso corpo ele foi feito para nos dar estrutura, para nos dar o que? Estabilidade. E em nós foi posto um espírito para que nós sejamos saudáveis. Então, toda vez que eu permito que algo que não é saudável faça morada em mim, eu estou me prejudicando e prejudicando também o quê? A minha alma. Então, a gente precisa entender isso. É um fator importantíssimo e que tem que ser tomada total atenção. Por quê? Porque a ira, de uma certa forma, quando constante, ela faz com que nós criemos problema físico. Ou seja, a partir daquele momento, nós não só criamos problema na nossa alma, como também no nosso corpo físico. E acaba se exteriorizando o nosso problema. Mas agora, pastor, como eu posso lidar com a ira? Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá. Como lidar com a ira? Primeiro passo, eu devo identificar a fonte. Ou seja, por que eu estou irado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou nesse estágio? Por que eu estou permitindo essa emoção? Nós devemos descobrir de onde vem a fonte da ira. Lembra lá do início da Escola das Emoções? Aqui mesmo falando a respeito desse sentimento da raiva, que eu falei ainda que nós devemos entender de onde vem essa raiva. Se foi provocado por terceiros, ou se fui eu quem criei a situação. De onde vem essa raiva? De onde vem essa ira? Nós precisamos identificá-la. Segundo, confessá-la. Ou seja, nós devemos reconhecer nossa ira diante de Deus. Confessar a nossa ira para Deus. Deus, eu estou irado. Deus, eu estou me sentindo indignado. Deus, eu estou hostil. Pai, eu estou inconformado. Confessar diante de Deus. Porque quando nós confessamos, o Espírito Santo nos ajuda. Porque o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar em pontos que nós não conseguimos sozinhos. É Ele que nos convence, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta nesta caminhada. Então, o segundo passo para lidar com a ira é o quê? Confessá-la. Terceiro, esclarecer o sentimento. Ou seja, é importante determinar o que está por trás da nossa ira. Talvez seja devido a dor, rejeição ou circunstâncias indesejáveis. A melhor coisa que tem é, tá irado? Converse então com a pessoa do qual talvez tenha te provocado essa ira. Mas converse de maneira a fim de procurar solucionar, de procurar resolver aquele problema. Por quê? Porque assim você vai esclarecer esse sentimento, vai exteriorizar, mas de uma maneira saudável, vai dialogar e não vai ficar sofrendo. Ou seja, ali naquele momento você já resolve. Mas para isso só com a ajuda do Espírito Santo. Porque do contrário, você naquele momento não consegue falar devido ao sentimento que está dentro da sua alma. Então, a terceira forma de lidar com a ira é o que? É esclarecer o sentimento. O porquê que você está assim? Procurar alguém, procure o seu pastor, procure um amigo espiritual, procure um irmão que possa te ajudar nessa caminhada, que possa te dar uma palavra e ajudar você mesmo a descobrir de onde vem essa ira e o porquê desse sentimento. Uma quarta maneira de saber lidar com a ira é você lidar com ela de forma rápida. Ou seja, quanto mais nos apegamos à hostilidade, mais justificamos sua presença e defendemos os nossos direitos de sentir-se ofendido. Então, a quarta forma de lidar com a ira é o quê? Lidar com ela rapidamente. Não permita que a ira crie raízes em você. Não permita que a ira ela extrapole a razão de ser sobre a sua vida. Uma vez que se sentiu assim, busque rapidamente confessá-la, rapidamente reconhecê-la, rapidamente resolvê-la, para que isso, então, não fique apegado sobre a tua vida. Quinta forma de lidar com a ira é dar um tempo de espera emocional. Tem pessoas que não sabem tratar disso. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha isso. Tiago vai nos falar. Seja pronto para ouvir. Nós sempre temos que estar com os nossos ouvidos aptos para ouvir. Aí ele continua. Tardio para falar. Tem pessoas, quero pegar aqui no pé da mãe, no pé do pai, no pé de você que é casado, você que é companheira, você que é companheiro. Existem momentos na nossa vida, circunstâncias, que nós devemos entender que aquele momento é um momento de silêncio. Às vezes aquele momento é um momento de ouvir e não de falar. E geralmente a ira, ela acontece quando você começa a atacá-la de uma forma que a outra pessoa não consegue se defender. Ou seja, pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Quer ver um exemplo? Num relacionamento. Dentro de um relacionamento. Quando você percebe que a outra pessoa, ela está irada, ela está tomada por algo naquele momento ruim e que ela não quer diálogo, você está percebendo que não está bem, o que você tem que fazer? Seja tardio em quê? E falar. Geralmente nós erramos nessa parte. Nós já queremos falar o que nós estamos pensando, já queremos apresentar soluções, já queremos julgar quem é o culpado, quem é o certo, quando na verdade o próprio Tiago vai nos dizer, ele vai dizer assim, ó, seja o quê? Seja pronto para ouvir e tardio em falar.
não é por muito falar, querido, que nós seremos abençoados. Não é por muito falar que você vai fazer com que a outra pessoa alcance o objetivo que você deseja. Então, seja apto em ouvir, mas tardio em falar. Fale no momento certo. Aí ele continua, e tardio para se irar. Ou seja, não se permita ficar irado de primeira. Não. Olha, observa, escute, ouça, fale menos. Se possível, nem fale. Aguarde o momento certo. Nós devemos entender isso. Tem pessoas que não. Tem pessoas que elas estão aqui tomadas por um sentimento e elas querem que todos saibam daquele sentimento, quer que todos apoiem a respeito daquele sentimento e quando, na verdade, é uma situação que deve ser trabalhada e que deve ser evitada. Para evitar justamente o quê? Um confronto, brigas, né? E uma situação que seja constrangedora tanto para quem está sentindo a ira, quanto para quem está ali acompanhando quem está com esse sentimento. Uma outra forma de lidar com a ira é nos livrar dela. Óbvio, se você está sendo tomado por um sentimento que está te trazendo a ira, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? Se livrar desse sentimento. Não se apegar a esse sentimento. Se afastar. Se é algo que está de forma reiterada se repetindo na sua vida, então troque de posição. Substitua aquilo. Substitua aquela conversa. Ah, é um amigo que sempre me deixa irado, é um colega. Por que você tem essa amizade? Se está te fazendo tanto mal? Por que você está se permitindo ouvir palavras das quais está deixando você irado e está fazendo com que você peque? A melhor forma que nós temos de fazer o quê? É substituí-la. Pelo quê? Por exemplo, pela presença de Deus. Por exemplo, pela sua casa. Tem pessoas que não conseguem ficar na sua casa. Tem pessoas que passa dia, passa noite, elas têm que estar na casa de alguém, ela tem que estar envolvida com alguém, porque não consegue ficar em paz na sua residência. Querido, se isso está causando intriga de você estar na casa de alguém constantemente, a própria palavra nos adverte sobre isso, o que você deve fazer? Substituir. Não fica mais com tanta presença. Começa a ficar mais na tua casa. Substituir é isso. Se você está indo na casa, um exemplo, da sua tia, e a sua tia provoca em você esse sentimento de ira, começa a não ir lá. Começa a ficar mais na tua casa do que ir num ambiente, no campo, onde você está desenvolvendo e está pecando quando você tem esse sentimento. Uma outra forma de lidar com a ira é determinar-se beneficiar dela. Ou seja, a ira é um sinal do Senhor de que algo está errado em nossa vida. Devemos prestar atenção à sua advertência e deixar que Ele nos ensine a lidar com isso. Ou seja, da ira você também tira benefícios. Ou seja, a ira que está sendo provocada em você pode estar sendo provocada para um alerta, para uma mudança na sua vida, como acabou de ser dito aqui. Às vezes o momento de ira que você está sentindo é Deus mostrando, permitindo que você veja com os teus olhos, que você sinta com a sua alma que o ambiente, que aquilo que você está fazendo é tão errado que está causando em você um sentimento que te leva para o pecado. Agora, o último ponto que nós podemos trabalhar para lidar com a ira é propondo em nossos corações para evitar que ocorra novamente. Então, se você pecou hoje, porque você teve um sentimento de ira, hoje eu te convido a rever sua atitude e a não pecar mais nesse ponto. A não se permitir mais cair onde você errou e onde você pecou. Por quê? Porque a ira, queridos, a própria palavra nos fala que Deus, ele se ira sim. Mas olha isso, Deus ele se ira, mas você vai ver que em contrapartida, mesmo diante da ira, da indignação, da hostilidade, diante do sentimento da situação, ele ainda assim se mantém fiel conosco. Assim devemos ser nós. Mesmo diante de um sentimento de ira, mesmo diante de um sentimento explosivo, de uma hostilidade que estamos passando, nós devemos entender que por meio dela, nós devemos confessá-las ao Senhor e não voltar a ter essa mesma atitude. Se você é bom de memória, você se recorda que quando nós tratamos aqui, lá no início da Escola das Emoções, um dos nossos primeiros vídeos, quando nós tratamos da questão da rejeição, quando nós tratamos a respeito do medo, a respeito da culpa, nós falamos exatamente sobre isso. Nós devemos apresentar para Deus aquilo que está atrapalhando a nossa alma, aquilo que está prejudicando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, tanto ministerial como pessoal. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, do nosso encontro de hoje da Escola das Emoções, e que você não venha permitir que esse sentimento venha te impedir de frutificar, venha te impedir de prosseguir, principalmente de crescer em Cristo Jesus. Porque todas as vezes, quando nós permitimos que um sentimento nos bloqueie, um sentimento nos faça ficar para trás, é porque nós estamos perdendo foco. E o nosso objetivo aqui é não perder foco, é ganhar tempo e ganhar tempo com qualidade para desenvolver em nós uma saúde saudável, tanto espiritual como física. Amém? Glória a Deus, espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso encontro de hoje, mas agora eu quero te convidar para nós estarmos fazendo uma oração.
Nós vimos aqui, nós fizemos 5 encontros. No nosso primeiro encontro, nós tratamos da ansiedade. No nosso segundo encontro, nós tratamos da culpa. No terceiro, sobre o medo. No quarto, sobre a rejeição. E hoje, nós estamos tratando sobre a ira. Eu espero que tenha sido temas aqui que tenha ajudado você a esclarecer algumas coisas. E óbvio, que tenha despertado em você a necessidade de mudar a rota de vida que você está levando. Se você está permitindo que todos esses sentimentos morem em você, é porque está na hora de você reconhecê-los diante do altar de Deus e se voltar para o propósito de Deus. Querido, nunca é tarde para recomeçar. Eu conheço pessoas que, por causa desses sentimentos que eu acabei de falar aqui agora, por causa dessas emoções que foram tratadas durante esse encontro da Escola das Emoções, elas perderam a oportunidade de frutificar, perdeu a oportunidade de crescer, perdeu a oportunidade de ganhar portas, de abrir portas sobre a vida delas, por causa dessas emoções. Então, que isso não venha acontecer na sua vida. Se acontecer um dia, a partir de hoje, não acontecerá mais. Amém? Vamos orar então? Quero te convidar a você fechar os seus olhos aí, colocar a mão no teu coração agora e vamos orar para a glória de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante, Pai, da Tua Palavra, Pai, diante, Deus, desses encontros que nós tivemos, ó Pai, nós tratamos das emoções. Ó Pai, aqui está comigo neste momento, Pai, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, esse adolescente, esses pais, esta família. Ó Pai, nós queremos nesta noite determinar sobre a nossa vida, nós queremos determinar, Pai, sobre a nossa história, que nós não seremos, ó Pai, corrompidos pelas nossas emoções. Nós saberemos trabalhar uma a uma delas em nossa vida. Então, Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude nesta caminhada e que Ele seja o alvo, o foco, que Ele nos permita ser conduzido pela Tua Palavra, para que em todo tempo nós venhamos frutificar e que venhamos crescer em graça diante da Tua presença. Então, essa oração que eu faço crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Foi uma honra estar aqui com você na Escola das Emoções. E ó, sempre, lembre-se, aperte o sininho aí do lado, porque todas as vezes quando nós tivermos vídeo novo, você vai receber. E muitos outros vídeos virão por aí. Agora, para você que gostou da Escola das Emoções e gostaria de levar a Escola das Emoções para a tua igreja, o nosso contato está logo abaixo. A nossa equipe está preparada para te atender e para alcançar aí o desejo do teu ministério, o desejo do teu coração. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz e até a próxima. Aqui nós encerramos a Escola das Emoções. Até mais!